Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O continente de Westeros foi e ainda é o pano de fundo de um sem número de poderosos reinos, governados por reis de grande riqueza e sabedoria. E aquele que é talvez o símbolo máximo da condição régia é sempre a coroa que ornamenta suas testas, uma amostra de poder e majestade que dispensa maiores apresentações ou palavras mais eloquentes. Sendo assim, o continente já testemunhou um número considerável de coroas distintas ao longo de seus milhares de anos de história, e o vídeo de hoje será dedicado inteiramente a falar sobre algumas destas, para explorar seus detalhes e simbolismos, e tocar rapidamente nos homens e mulheres que as usaram. No passado distante, quando Westeros ainda se encontrava sob o domínio de reinos fantásticos e algo ficcionais, tivemos exemplos de algumas coroas lendárias que merecem citação por aqui, como a Coroa do Falcão, que foi usada durante séculos pelos reis das montanhas e do vale da Casa Arryn antes de sua rendição para as forças do Conquistador, a Coroa dos Reis de Inverno do Norte, que também se perdeu a quando da Conquista, a Coroa de Vinhas e Flores usada por Garth Gardener, o filho mais velho de Garth Mão Verde, a quando da fundação do reino da Campina, e a coroa negra de dentes de serpente marinha usada pelo Rei Cinzento das Ilhas de Ferro. Com relação às coroas mais conhecidas, aquelas do reinado dos dragões sobre o continente, temos algumas a observar. A primeira delas foi o círculo simples de aço valeriano pontilhado por rubis quadrados, usada pelo próprio conquistador depois da conclusão das guerras de formação do Reino Unificado. Tal coroa veio ainda a ser usada por mais 3 reis, Maegor, o Cruel, Aegon II e Daemon I, o Jovem Dragão, além de ter adornado a cabeça do príncipe regente Aemon Targaryen durante a enfermidade de Aegon II. Ela acabou por se perder junto a Daemon I, seu último possuidor, quando este faleceu sobre as areias escaldantes de Dorne, em sua mal-sucedida tentativa de subjugar o principado de uma vez por todas. A segunda coroa Targaryen foi utilizada pelo sucessor de Aegon, o rei Aenys I, e consistia em uma estrutura de ouro amarelo, maior e mais ornamentada que o círculo de aço valeriano de Aegon, cravejada de jade e pérolas, com as faces dos 7 deuses esculpidas. Seu único outro possuidor foi o rei Jaehaerys I, que apenas a usou durante um período de tempo indeterminado, e o destino de tal coroa é também desconhecido. A terceira das coroas do reino era uma simples fita de ouro amarelo, cravejada com 7 gemas de cores diferentes, também em referência aos 7 deuses, usada em primeiro lugar pelo próprio Jaehaerys, durante seus longos anos de reinado. Ela foi também utilizada por seu sucessor Viserys I e pela filha deste, a rainha Rhaenyra, sua herdeira apontada, durante o conturbado período da Dança dos Dragões. Essa coroa acabou por ser vendida por Rhaenyra após sua fuga às pressas de Porto Real, em troca de passagem segura em uma embarcação mercante Braavosi. A quarta das coroas do reino foi introduzida pelo filho de Rhaenyra, o rei Aegon III, e era mais uma vez uma simples fita de ouro amarela, dessa vez sem nenhum ornamento ou pedra cravejada, e representava a austeridade e simplicidade que deviam permear a administração real em um período de reconstrução após uma guerra civil tão dura como fora a dança. Os outros 2 reis a utilizarem tal coroa foram Viserys II e Aegon V, o Improvável, e o destino de tal coroa é incerto, mas considerando-se que Aegon V foi seu último possuidor, supõe-se que tenha sido perdido durante o desastre em Solar Estival, onde o monarca faleceu. A quinta coroa dos 7 reinos foi introduzida por Baelor I, o Abençoado, que foi também seu único usuário conhecido. Ela apresentava vinhas e flores, tal como a descrição da mítica coroa do primeiro rei Gardener, e parece ter desaparecido dos registros oficiais após o final do reinado conturbado de Baelor.
A sexta das coroas do reino foi introduzida por Aegon IV, o Indigno, e apresentava estrutura de ouro vermelho, grande e pesada, com cada uma de suas pontas esculpidas como a cabeça de um dragão, com olhos de gemas. Tal coroa foi usada pelo Indigno, pelo segundo rei Daeron, o Bom, e por ambos os reis Aerys. Seu destino também é incerto, e é muito provável que tenha simplesmente se perdido durante o saque a Porto Real, no final do reinado do segundo Aerys. A sétima e última coroa dos reis Targaryen foi introduzida por Maekar I e apresentava um motivo muito mais marcial, com pontas de ferro negro projetadas para o alto como espadas em riste, sustentadas por um anel de ouro vermelho. Para além de Maekar, o único outro rei a utilizar tal coroa foi o segundo Jaehaerys, e seu destino também é incerto. Para além das coroas dos reis Targaryen, vale a pena falar também a respeito da coroa concedida pelos ricos mercadores de Qarth a Daenerys Targaryen a quando de sua estada na cidade, como um símbolo de sua condição régia. A coroa de Daenerys apresenta 3 cabeças de dragão com estrutura em ouro amarelo, asas de prata e cabeças esculpidas e cravejadas em jade, marfim e ônix, para representar as 3 bestas aladas da rainha, Rhaegal, Viserion e Drogon, respectivamente. Tal coroa acompanhou Daenerys desde então, e mesmo em seus momentos mais vulneráveis, ela se recusou a vendê-la por seu valor em metais e pedras preciosas, pois ela acredita firmemente que a coroa é o símbolo de sua condição como rainha, e que se a vendesse, não conseguiria mais se ver em tal papel. Além de acreditar também que, ao vender a coroa de sua mãe, seu irmão Viserys havia perdido também toda a sua alegria, e ela não desejava repetir seu erro. Existiram ainda algumas outras coroas nos reinos, como aquelas usadas pelo príncipe Daemon e pelas rainhas Alysanne, Alicent e Rhaella, mas para os efeitos deste vídeo as deixaremos de lado, voltando a elas em outros vídeos do canal, pois ainda existem mais coroas reais para se discutir. Após a ascensão de Robert Baratheon de sua dinastia nos reinos, as coroas dos dragões já não serviriam mais, de modo que novas coroas foram forjadas para o novo soberano. A coroa de Robert não recebeu nenhuma descrição específica dentro das crônicas, mas em Game of Thrones é possível ver essa coroa altamente rebuscada em ouro amarelo sendo usada pelo soberano em ocasiões públicas. Com a morte de Robert e a ascensão de seu filho Joffrey ao poder, uma nova coroa foi criada. Ela é estruturada em ouro amarelo, encrustada com rubis e diamantes negros, com pontas que remetem à agalhada de um grande veado. A coroa é descrita como grande e por demais pesada para o uso por Tommen I, o sucessor de Joffrey. Paralelamente, Stannis Baratheon se autocoroou como rei, e a coroa criada para ele é formada por ouro vermelho, modelada com pontas que se assemelham a chamas dançando, algo que remete à sua adoção da fé no Deus Vermelho da sacerdotisa Melisandre. O irmão mais jovem de Stannis, Renly, também veio a se coroar como rei, e a coroa criada para ele é muito mais ornamentada. Forjada com base em ouro amarelo, ela é formada em sua maior parte por rosas douradas, e na parte da frente se projeta uma cabeça de veado em jade, com galhada também de ouro amarelo, simbolizando o apoio dos Tyrell à pretensão de Renly. Enquanto isso, no norte, um novo reino independente também foi declarado, e seu novo rei, Robb Stark, teve também uma coroa forjada para si. A coroa nortenha era uma reinterpretação da antiga coroa dos Seis do Inverno de outrora, formada exclusivamente em ferro e bronze, os chamados Metais do Inverno, e ornamentada com diversas runas dos primeiros homens. As pontas da coroa são feitas em ferro para se assemelharem a pontas de espadas longas em riste, algo que evoca uma antiga e forte tradição marcial. Tal coroa foi forjada em Correrio, e Robb Stark acabou por ser o único usuário, já que o Reino do Norte e dos Rios veio a se desmantelar após sua morte. Já nas Ilhas de Ferro, que também vieram a se separar em um reino independente, a coroa de madeira trazida pelo mar, que jamais adota uma só aparência e tem diversas variações, é o símbolo maior da majestade entre os nascidos no ferro, e apenas um homem temente ao Deus que tenha sido escolhido pela Assembleia de Homens Livres pode usá-la, como foi o caso de Euron Greyjoy após sua ascensão ao poder, prometendo alçar os Homens de Ferro a um patamar como nunca antes haviam visto. Existe ainda um último tipo de coroa a se discutir, a coroa de cristais do Alto Septão, usada pelos Arautos do Sete na Terra.
A coroa em si é alta e imponente, de estrutura de ouro com diversos cristais que fazem com que a cabeça daquele que a usa dispare arco-íris para todos os lados quando ela reluz sob o sol ou sob a luz dos fogos. A coroa também é substituída sempre que a anterior se perde, e é usada pelos Altos Septões, sendo um artefato consagrado à fé e aos deuses.